Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais um tempo, né, de palavra para nós. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. Amém? Todas as coisas, elas acabam contribuindo para aquele que ama a Deus, para aquele que tem compromisso com Deus. Aí a gente vai dizer assim: mas pastor, uma coisa que a gente, né, tem por ruim, né, que a gente avalia como ruim, ela pode contribuir para alguma coisa, para a minha vida, para a vida de alguém? Sim, sim. Até a morte de Jesus contribuiu para salvar toda a humanidade. Não há nada pior para nós, seres humanos, do que a morte. É verdade. Então, tudo na vida, né, a gente tira um bom proveito. Momento de crise, né? Você está passando um momento de crise e você fala: meu Deus, por que eu estou passando por este momento? Fique certo que você vai aprender alguma coisa com a crise. E você vai sair dessa crise fortalecido ou fortalecida, né? Nós vemos o caso do Jó. Jó passou uma crise espiritual, uma crise no seu corpo, né? Com doenças mesmo, chagas no seu corpo, uma crise na família, a mulher, problema, né, com Jó, queria que ele morresse logo, como você conhece o texto. Mas Jó saiu fortalecido, ele saiu com tudo o que ele tinha fisicamente, saiu dobrado, mas passou por uma crise. Mas essa crise levou ele a conhecer a Deus. Porque ele até fala, né? Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu conheço Deus de verdade. Então, às vezes, no momento da crise, é que Deus se manifesta. No momento da crise de um cego, que Deus manifestou e o curou. No momento da crise de uma mulher que tinha 12 anos doente, estava doente ou enfermidade, foi no momento da crise que Deus manifestou. No momento de uma crise familiar de uma mulher chamada mulher cananeia, naquele momento de crise onde uma filha estava miseravelmente endemoniada, foi que ela conheceu Jesus. No momento da crise, né, de uma mulher que estava para ser apedrejada, estava para ser morta, ela conheceu Jesus. É verdade. No momento da crise de uma mulher chamada mulher samaritana, essa mulher estava ali confusa, sem saber quem adorar, perdida, né, na sua vida cristã, na sua vida religiosa, estava perdida nos seus relacionamentos, porque ela já tinha tido 5 maridos, estava uma confusão danada. No momento dessa crise, ela conhece Jesus. Amém? E até tem uma música que fala até do ladrão da cruz, né, que o melhor lugar para ele foi aquela cruz. Por quê? Porque naquela cruz ali ele conheceu Jesus e aí Jesus o salvou. Então, não reclame das crises, lute para sair dela. Seja um lutador. Ore, busque, trabalhe para sair de qualquer crise que possa estar te acontecendo. Mas lembre-se disso, não será perdido. Deus vai tirar um bom proveito daquilo ali. É o que Paulo está dizendo, né? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados para um propósito. Deus chamou você para um propósito nessa vida. Você não está vivendo aqui na vida como um barco à deriva por nada. Há um propósito. E às vezes há um propósito nesta crise. Deus vai dar um jeito de abençoar alguém, né? Com, né, o que está acontecendo na nossa vida, com o que acontece na nossa vida. Todo mundo passa por crise, todo mundo passa por luta, e Jesus chama isso de aflição. Mas Deus é tão poderoso, tão misericordioso, tão potente, tão forte, que dessa crise Deus tira coisas boas. É verdade. Eu tenho 60 anos, eu sempre falo isso, né? E quantas crises eu já passei até aqui? Em todas as áreas da minha vida. Não teve uma área da minha vida que ficou sem passar por um momento difícil. Mas eu digo para você, já depois que passa a crise, depois desse tempo, que Deus tirou bons proveitos disso, bons ensinamentos, aprendi coisas novas. Você sabia que é nas guerras, nas dificuldades, nas crises mundiais que nascem os maiores eventos, que nascem, ou melhor, as melhores coisas. Por exemplo, a penicilina, que salvou muita vida, ela nasceu no período de guerra, onde tinha muito vírus,
tinha muita bactéria, muita gente morria por problema pulmonar. Alguém foi lá e inventou a penicilina. Diz que o radar também, essa coisa que todo mundo usa hoje, saiu no período de guerra, na Covid, né? Como nós aprendemos a viver sem algumas coisas, nós aprendemos a viver, às vezes, sozinhos, nós aprendemos a viver, né, de uma forma diferente, nós aprendemos a valorizar a comunhão, porque ficamos sem poder ter comunhão. Olha só, quanta coisa a gente aprende em momento de crise. E tantas coisas mais. Então, não reclame da crise que você está passando. Ache a saída dela, ache a saída desse deserto, ache a saída desse problema. Mas não murmure, não reclame. Fala assim, Deus, tira um bom proveito disso. Deus, me ajuda. E você vai sair da crise. Virão outras, mas a gente vai passar por todas elas no nome de Jesus. Porque Jesus falou, se a gente passar pelo mar, a gente não passa, a gente não afunda, porque ele passa com a gente. Né? A gente passar pelo fogo, ele não nos queima, porque ele passa com a gente. É como Sadraque e Mesaque, né, na fogueira de fogo ardente, é como Daniel na cova dos leões. Tudo isso são crises. O fogo representa crise. As águas representam crises. Mas Deus fala, eu passo com você. Você vai vencer. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem ou cooperam, né, para bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo teu propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus te abençoe poderosamente. Sou o pastor Evito, todo dia tem uma mensagem e essa é a nossa mensagem de hoje. Compartilhe os nossos vídeos, dá o joinha, dá o like, inscreva nas nossas redes, segue a gente, né, no Quai, no TikTok, no YouTube. YouTube é Cristo Reina Pregações NI. Cristo Reina Pregações NI. 1.300 vídeos de mensagem a gente tem lá para compartilhar com você. Amém? Deus te abençoe, tempo de vitória e vitória em Cristo.